Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje nós estamos aqui para a nossa primeira revisão da aula de hoje, certo? E hoje, dia 18/5/2020, nós tivemos aula de ciências. E o que foi que nós vimos em ciências? Nós revisamos o texto Brincadeira é Coisa Séria. Nós falamos sobre a importância do brincar na vida de nós seres humanos, que não é apenas uma mera brincadeira só para se divertir, mas sim que ela contribui muito para o desenvolvimento e manutenção da saúde do nosso corpo, certo? Corrigimos assim a questão 1 e a questão 2 da página 241. Terminada a correção, nós fizemos das páginas 242 até a página 244, em que nós revisamos os assuntos que tínhamos visto no capítulo, certo? No texto, no tema, o que você aprendeu. O que nós aprendemos nesse capítulo? Nós vimos que os seres vivos, eles podem ser classificados em 3 tipos quanto à sua alimentação. Em herbívoros, quando se alimentam apenas de plantas, carnívoros, quando se alimentam apenas de carne, e onívoros, quando se alimentam de plantas e de carnes, certo? Na questão de número 1, ele pedia para você observar que as frases estavam incorretas e pediu para vocês reescreverem elas, corrigindo o que estava errado. Então, primeiro nós teríamos que ver o que estava errado nas frases. Nós vimos aqui na letra A que ele disse o seguinte: o morcego que se alimenta tanto de frutas quanto de néctar das flores, ele é onívoro. Se ele se alimenta de frutas e de néctar das flores, ele não é onívoro, ele é herbívoro. Por quê? Porque ele só se alimenta de plantas. Então, eu teria que reescrever até aqui e ao invés de colocar onívoro, colocar herbívoro. E o que ele continuou bem aqui, ó, pois come 2 tipos de alimento. Não. Eu teria que colocar, pois se alimenta apenas de plantas, certo? Na letra B. Na letra B, ele diz que o ser humano é considerado um animal carnívoro. Nós sabemos que o ser humano ele se alimenta tanto de carne, mas também de plantas. Então, ele é considerado um animal onívoro, porque se alimenta tanto de carne quanto de plantas. Então, eu teria que reescrever essa frase. O ser humano é considerado um animal onívoro, porque se alimenta tanto de plantas quanto de carne. Na questão de número 2, ele pede para nós lermos o texto e responder a questão do pontinho. Texto. Um dos problemas de jogar lixo e água de esgoto nos rios é que essa ação pode diminuir a quantidade de gás oxigênio misturado na água. Pontinho. Por que isso afeta os animais aquáticos? Simples. Se os animais aquáticos, alguns animais, eles precisam de oxigênio para sobreviver e o oxigênio está diminuindo, então eles vão acabar morrendo por falta de oxigênio. Questão 3. Observe a imagem ao lado e depois responda. A qual grupo de vertebrados pertencem os seres humanos? Nós vimos que os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e que eles são classificados em 5. Em peixes, em aves, em anfíbios, em répteis e em mamíferos. Não é assim? O ser humano, nós vimos que ele é um mamífero. Então, a resposta da letra A, o ser humano, ele se encaixa no grupo dos mamíferos. Letra B. Quais características presentes na foto indicam que os seres humanos pertencem ao grupo mencionado no item A? Ou seja, por que essa foto mostra que o ser humano pertence ao grupo dos mamíferos? Nós percebemos que um bebê está se amamentando, que é a principal característica, além da presença de pelos, que no caso são os cabelos da mamãe, que estão sendo mostrados aí na foto. Questão 4. Nós vimos o desenvolvimento dos seres vivos, não é assim? Aqui nas imagens ele mostra o desenvolvimento de uma serpente. Primeiro ela nasce, depois ela se desenvolve, depois ela passa para a fase adulta e ela está encaminhando agora para a reprodução. Questão 5.
Nós percebemos que aqui na questão ele mostra vários elementos e nós aprendemos a caracterizar, a separar os seres em grupos de acordo com características iguais. Quais seriam os critérios que nós poderíamos estar utilizando aqui? Poderíamos usar o critério de cor, porque nós poderíamos separar os rosas dos amarelos, dos azuis e o verde, ou poderíamos usar o critério em questão às antenas, que alguns têm antenas e outros não. Ou poderíamos ainda usar o critério em relação ao formato do corpo, porque vocês percebam que alguns eles têm como se fosse pelos e os outros têm como se fosse o corpo liso. Então seriam 3 formas de caracterizar e separar esses seres de acordo com características semelhantes. Na letra B, ele pede para você dar um exemplo de uma característica que não poderia ser usada para diferenciar eles. O que eu não poderia usar para diferenciar eles? As pernas. Por quê? Porque todos têm pernas. O que mais? Os olhos, porque todos têm olhos. Todos têm boca e todos têm sobrancelhas. Então seriam características que eu não poderia usar para separar ele em grupos diferentes, porque todos pertencem a essas características. Na questão de número 6, sobre o que você aprendeu ainda, nós tínhamos aqui que mostrava os tipos de animais de estimação e o número de alunos de uma classe que possuía esses animais de estimação. Na letra A, ele estava perguntando quantos alunos da sala tinham animais que nadavam. Quais são os animais que nadam? São os peixes. Então, 3 alunos tinham peixes. E ainda continuando na A, ele perguntava quantos alunos se locomoviam voando. Quantos alunos tinham animais que se locomovem voando? Quem é que voa? Os pássaros. Então, tinham 2 alunos que tinham pássaros. Na letra B, ele perguntava quantos alunos da classe possuíam algum tipo desses animais de estimação. Então, eu só iria juntar todos, encontrando assim 15 animais de estimação, certo? Na questão de número 7, antes de fazer a 7, nós revemos o ciclo de vida da joaninha. Primeiro elas são ovos, depois elas se transformam em larvas, depois de larvas em pupa e depois de pupa elas se tornam adultas. Resolvendo assim a questão 7. Para casa foi a página 245. Espero que vocês façam e que tenham entendido essa revisão. Um beijo a todos e tchau!